Há momentos em que a vida parece pesada demais. Momentos em que desistir parece mais fácil do que continuar. Mas a Bíblia está cheia de pessoas que enfrentaram dor, medo, humilhação e sofrimento. Pessoas que tinham motivos para parar e mesmo assim continuaram. Hoje você vai ouvir algumas dessas histórias. E talvez antes deste vídeo terminar, você descubra que também existe esperança para a sua. Jesus sabia como sua história terminaria. Sabia da cruz, sabia do sofrimento, sabia da rejeição. Mesmo assim, continuou. Então Jesus lhe disse: todos vós, nesta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. A única pessoa, o único ser que nasceu, cresceu e sabia de qual forma, de qual maneira iria morrer, era Jesus. Imagine só você saber, você nascer e crescer sabendo o que te reserva, o que te aguarda, o que te espera. Imagina você imaginar que tipo de morte você teria. E como lidar com isso? Como levar essa situação em frente? Como superar isso? Como esquecer isso? Como ter uma vida normal e não pensar neste momento que se aproxima de uma forma rápida, mas a gente imagina que demora. Jesus aqui, ele demonstra nas Escrituras Sagradas, por intermédio das suas testemunhas oculares, os seus discípulos, diante de vários relatos a qual eles vivenciaram, a qual eles estavam presentes e viram a vida cotidiana de Jesus. E Jesus, ele leva essa situação de uma forma natural, uma forma tranquila. E um dos pontos que eu observo nas Escrituras é a comunhão que ele tinha com o Pai, que faz toda a diferença em seu ministério, em sua vida. Nós não podemos romper essa comunhão. Nós não podemos deixar de viver essa comunhão com o Pai. Ali se agrega toda a força do seu ministério. Ele se supera diante das perspectivas. Ele consegue vencer os obstáculos. Ele consegue vencer as adversidades. Ele consegue vencer as opressões. Ele rompe através da fé o sobrenatural. Ele é sustentado pelo Pai. O Pai sempre esteve presente na vida do Filho Jesus, e que fez dele um ponto referencial, de uma forma gentil, cativante, carismática, demonstrando a ternura e o amor e o carinho. Mesmo ele recebendo
um outro tipo de tratamento. Mesmo as pessoas tentando difamá-lo, tentando tirar a credibilidade dele, a autenticidade dele, mas ele permanece o mesmo. A Bíblia diz: porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há sombra de dúvidas. Não há dois pensamentos. E diante de tudo isso, ele começa o seu ministério. Ele começa a sua missão. E ele vai se destacando, vencendo cada etapa. Ele começa a convocação. Ele começa a selecionar os seus discípulos. Mesmo ele sabendo as condições da sua morte, de que forma ele iria morrer. Aquilo que foi proposto a ele, o projeto foi elaborado pelo Pai e foi trazido ao conhecimento do Filho, e o Filho se dispôs a cumprir aquele projeto que foi executado pelo Pai. A humanidade estava à espera de alguém. A humanidade precisava de um Salvador. E Jesus se dispôs. Eu vou, Pai. Eu aceito, Pai. Se é para mim morrer pela humanidade, eu irei morrer. E a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. José viu sua reputação colocada à prova. Precisou lidar com dúvidas, julgamentos e humilhações. Mesmo sem entender tudo, continuou. José, primeira coisa, José queria abandonar Maria. Porque Maria agora, ela está grávida. E aquilo seria nítido para todas as pessoas que era do convívio, que era da cidade. E isso era inadmissível. Era muito rígido as leis quando se tratava de relacionamento. Primeiro eles tinham que conhecer as famílias. Depois tinha que ter contratos oficializados por lei. E ele não queria infamá-la. E ele pensou secretamente em deixá-la por conta disso. Pode ser que houve uma suspeita de traição. Quem sabe ela desonrou. E ele não queria deixar essa desonra cair sobre ela. E ele projetando isto de abandonar Maria, à noite ele tem uma visão, um sonho, onde o anjo vem repreendê-lo e vem falar para ele que tudo aquilo que estava acontecendo era uma ação de Deus, era um mover de Deus. E ali trouxe paz ao coração de José. E José assume realmente a sua esposa, a sua mulher Maria. Pedro trabalhou a noite inteira. Tentou, insistiu,
e voltou de mãos vazias. Mas não desistiu. Depois disso, Jesus começa o seu ministério. E ele está passando as margens da praia. Ele vê Pedro e o seu irmão e começa a selecionar, convocá-los. Pedro, todo mundo sabe, seu ofício, sua ocupação profissional, pescador. Eles estavam pescando a noite inteira, a madrugada inteira, e não havia apanhado nada. E ele dependia da pesca, porque era a forma como ele sustentava a sua família. Pedro era um homem casado. A Bíblia relata que tem a sua sogra que está enferma, e Jesus, de uma forma milagrosa, cura ela. E agora Pedro, preocupado como qualquer homem de família, e agora como é que vai ficar as nossas contas, nossas despesas, como vou alimentar minha casa, minha família? Vem preocupado, cansado, exausto. Nadaram a noite inteira, empurrando o barco combatendo as ondas, de um lado para o outro, e não arrumava nada. Existem pessoas que estão dessa forma, remando e não pega nada. Não há novidade de vida. Se cansam, chegam ao extremo, se esgotam, chega ao limite, começam as enfermidades psicológicas, mentais. Está cansado de tanto remar e não chegar a lugar algum. Mas eles desistem. Já está amanhecendo, de manhã cedo, Jesus está bem despreocupado. Jesus tranquilaço, está lá tranquilo, andando. E Jesus olha lá eles de longe, e Jesus dá um brado: joga a rede para outra banda, joga a rede para lá, isso, para lá. E aqueles homens começam a ouvir uma voz, percebe-se que há alguém lá na margem. Aquela voz vai chegando, chega aos seus ouvidos, e um olha para a cara para o outro e fala: aquele homem está dando uma dica, aquele homem está trazendo uma orientação, aquele homem está nos orientando a fazer algo que já foi feito, algo que já foi realizado. Mas eu não vou contestá-lo, eu não vou entrar em contradição contra a palavra daquele homem. Eu não conheço ele, mas eu vou fazer o que ele está pedindo, mesmo eu não conhecendo ele, mesmo eu feito o que eu já tinha feito a madrugada inteira, mas eu vou obedecer aquela voz. Lembra-se, a Pedro não foi fácil. Imagina você trabalhar a noite inteira e você não apanhar nada, e você depende daquilo. Imagina o coração dele entristecido. Mas agora Jesus vai resolver. Ele joga a rede, e de repente aquela rede não volta vazia. Ele sente que algo pesou, e ele começa a puxar devagar, ele está cansado. E ele começa a notar que há peixes, e ele acena para outro barco, para que possa prestar socorro e auxílio. Existe um momento da tua vida que você precisa acenar a Deus e falar: Deus, eu preciso de socorro, eu preciso que o Senhor me socorre, eu preciso de Ti. Os meus braços não aguentam mais puxar, já se esgotou minha energia. As portas se fecharam. A Bíblia diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro e despedaçarei as trancas de ferrolho, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas que estão encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome.
Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Jesus estava ali para ajudá-los. Olha para você ver, Jesus passando o seu ministério, enfrentando, sabia que tinha cruz para ele ir até ela, mas ele não deixou de viver. Ele está vivendo cada dia com mais intensidade. Aquele homem chega às margens, ele consegue trazer os peixes e ele se escandaliza em Jesus. E ele fica maravilhado, Pedro. E ali ele começa a seguir Jesus. Zaqueu era rejeitado, olhado com desprezo, considerado indigno por muitos. Mas ele continuou buscando Jesus. Zaqueu subiu num símbolo, é uma figueira brava, para ver Jesus. Olha para você ver, não foi fácil a vida desses homens de baixa estatura, uma multidão cercando. Como que eu vou me aproximar de Jesus? Só que ele foi inteligente, ele viu a multidão e ele falou: eu preciso algo que possa me auxiliar. Ele viu uma figueira, ele falou: vai ser nessa figueira, eu vou escalar ela e vou ver Jesus. Ele não desistiu da vida, ele não desistiu, ele continuou. Ele não olhou pela sua altura, aquilo que ele não tinha, mas com muita dificuldade ele sobe, e Jesus vê ele de cima da árvore, e Jesus fala: desce que hoje me convém pousar na sua casa. E a hora que Jesus está à mesa, ele faz uma proposta para Jesus: Jesus, eu prometo, eu vou restituir às pessoas 4 vezes mais daquilo que eu tirei delas. Olha o efeito de Jesus na vida do ser humano. Um homem corrupto, mas agora ele deixa a corrupção, ele deixa o roubo, e agora ele resolve devolver aquilo que ele subtraiu, aquilo que ele pegou. E isso agradou o coração de Deus em Jesus. Durante 12 anos, uma mulher carregou uma dor que parecia não ter fim. Ela perdeu recursos, perdeu forças, perdeu esperança, mas não desistiu. Se lembra aquela mulher do fluxo de sangue? Se não me falha a memória, 12 anos com fluxo de sangue. A mulher padecia. Ela era considerada uma mulher impura, imunda, cheia de maldição. É dessa forma que o povo via aquela mulher. Aquela mulher, ela não poderia andar no meio da sociedade. Ela era jogada para fora da cidade, para depender de viajantes, das esmolas de pessoas que passavam à beira do caminho. A mulher sangrava as pernas abaixo, meus amados. Ela colocava panos, fraca. A Bíblia diz que ela gastou todas as suas economias, todas as suas posses, com médico, consulta. E o estado dela ia de mal para pior. Ela estava ou não estava sofrendo? Imagina, um sangue que nunca para de descer, precisando de ajuda. Olha para um lado, vai ao encontro da medicina, não pode ajudar. Vai diante dos homens, os homens rejeitam. Ela precisa se alimentar, comer, precisa de um trabalho, não pode trabalhar. É impura, imunda. É esse símbolo de maldição. A sociedade desprezava ela. Não queria que aquilo ali contaminasse.
E o que restava para ela era pedir esmola, andar como uma maltrapida. Talvez era uma senhora, uma madame, perdeu toda a sua vida, sendo ali torturada por aquela enfermidade. E o que acontece? Existem comentários, as pessoas estão comentando, Jesus vai passar. Jesus vai passar pela essa via. Jesus vai passar na cidade. Aquela mulher, ela tem informação a respeito de Jesus. Um homem que está curando. Um homem, quando toca nele, a pessoa é curada. Essa mulher agora ela tem um objetivo de vida. Surge uma única esperança para essa mulher. Ela sabia que o estado dela, ela poderia guardar o túmulo, o caixão. Ela poderia ter desistido e ficado na situação a qual está. Me entreguei, acabou. Mas essa mulher agora está vendo Jesus, o alvoroço, as pessoas ali apertando, tentando se aproximar. E essa mulher agora ela olha isso e diz: eu vou lá e vou tocar ao menos na orla da sua vestimenta. O meu objetivo é tocar na orla da vestimenta dele. Eu preciso tocar na orla da vestimenta dele. Ela colocou aquilo na cabeça dela. Ela entrou na cidade. Ela passou entre a multidão. Talvez alguém poderia ter falado a ela: o que você está pensando? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Sobe daqui, desaparece daqui. Mas aquela mulher foi. E ela toca na orla da vestimenta. No momento que ela toca, ela percebe que se estanca o sangue. Ela para de verter sangue. Volta a sua cor. E Jesus sente que saiu virtude dele, ele para. E ele faz uma pergunta: quem me tocou? E os discípulos vendo aquilo, não percebendo nada do que estava acontecendo, pegaram e disse: mestre, existe uma multidão de pessoas que aqui estão, e o senhor pergunta quem tocou o senhor? Olha a multidão, elas estão te apertando, elas estão concorrendo, e o senhor está dizendo quem te apertou? Como nós iremos saber quem te apertou no meio desse emaranhado de pessoas? Mas Jesus falou: alguém me tocou. E aquela mulher estava no chão, trêmula, chorando aos prantos. E ela confessa o porquê ela tocou nele. Mas essa mensagem não fala apenas de pessoas que viveram há milhares de anos. Ela também fala de pessoas dos nossos dias. Pessoas como o próprio evangelista Diego. Eu era um jovem, não acreditava em Deus. Meus pais tinham outro segmento de religião. Eu acreditava mais na existência do diabo do que do próprio Deus. E uma certa feita, eu me lembro, eu estava com o meu pagamento e eu pensei comigo: eu vou usar mais droga do que eu usei ontem. Eu não quero mais viver. Não tinha alegria, não tinha prazer, não tinha um motivo, não tinha uma razão. A minha vida virada de pernas para cima, tudo dando errado, as coisas davam errado. Não é culpa de Deus, era a minha culpa. Porque eu escolhi as coisas e as coisas deram errado por falta de planejamento. Eu não escutava o conselho das pessoas.
Mas a vida me cobrou. E justo nesse momento, apareceu um jovem com uma Bíblia na mão. E ele fez um convite para mim. E ele disse assim, com essas palavras: olha, daí ele pegou e falou assim: existe uma pessoa que está preocupado com você. Daí eu pensei comigo: mas quem? Amigo? Muitas vezes nós enchemos a boca para dizer que nós temos amigos, mas no momento que você não tem nada para oferecer, será que você pode falar que essa pessoa é seu amigo? Amigo é o Espírito Santo de Deus. Amigo é pessoas que tenham o Espírito Santo de Deus, pessoas iluminadas por Deus, que chega, que se comove com a sua situação. Isso é amigo. Agora, amigo para te levar para as festas é o que mais tem por aí. Amigos que você chega lá e compra um balde de destilado, de bebida, daí é seus amigos, fecha contigo. Mas se você não tiver nada, você não é ninguém perante os homens. Você é insultado e humilhado e enxotado. Amigo é o Espírito Santo, que você não tem ninguém, não tem nada, mas ele está lá com você. E colocando palavra que te motiva, fazendo você superar a cada situação. Esse é o amigo. Esse é teu amigo. E quando eu entrei, ele me levou numa igreja. Eu olhei aquela igreja, eu falei: cara, eu já te disse que eu não acredito em Deus. Ele falou: então entra, tenha a sua experiência com ele. Daí eu entrei naquela igreja, uma igreja simples, pessoas de idade orando, uns anciãos. Entrei lá, era terça-feira, estava tendo o culto de oração. Eu entrei e os meus pensamentos começaram a mudar. Aquilo que eu enxergava que não tinha mal algum, eu percebia que aquilo ali agredia o sentimento de Deus. Eu pude identificar isso. Eu me senti nu, desprezível. E diante desses sentimentos que aguçavam a minha alma, eu comecei a sentir também um amor muito grande. Eu comecei a sentir um acolhimento, não é da parte dos homens, mas do próprio Deus. É como algo tivesse me revestindo. É como algo tivesse falando assim para mim: vai ficar tudo bem. É como algo me confortasse no meio da turbulência a qual eu estava vivendo. Aquele pensamento já ficou para trás. A Bíblia diz, né? Quando nós somos uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. E tudo se fez novo naquele dia. E tudo mudou. A glória de Deus. E foi justamente dessa experiência que nasceu o convite que Diego faz agora. Talvez existam pessoas aqui que possam até ter motivos para pegar e desistir da vida. Não tem mais esperança, perdeu o brilho, perdeu a alegria, a felicidade. Mas a nossa única esperança é Jesus. Ele é a esperança. Mas eu não vejo pregador ele. Como ele será minha esperança? Eu não sei quem ele é. Então eu te convido a você conhecê-lo nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Aqui está o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus. As Escrituras oferecem ele a nós. Ela abre o convite.
ela é a carta endereçada ao pecador. Uma vez que você a recebe, você vai saber quem ele é. Você vai conhecer ele. E eu ofereço ela a você, meu nobre amigo. Que você possa ter a sua experiência com Cristo, assim como eu tive. Amém? Deus abençoe vocês. E lembre-se, não desista da sua vida, por mais difícil que esteja. Se supere. E se supere na presença de Deus. Jesus continuou. José continuou. Pedro continuou. Zaqueu continuou. A mulher do fluxo de sangue continuou. E talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração para que você também continue. Se esta mensagem abençoou sua vida, inscreva-se no canal do Evangelista Diego. Aqui você encontrará histórias bíblicas, mensagens de esperança e convites sinceros para conhecer mais a Cristo através das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida.